Olá a todos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a vida de todos. Hoje nós queremos aqui relatar a história do bebê diabo. É mais uma história aí inventada dentro do sistema religioso, tá? Então ali por volta de 1970, os jornais noticiaram o nascimento do bebê diabo. Naquele tempo, os meios de comunicação eram o rádio e o jornal impresso. Então os jornais eles inventavam muita mentira somente na intenção de vender mais jornais, tá? E uma das mentiras que eles inventaram foi o nascimento do bebê diabo, tá? Só que essa história tomou proporções gigantescas e saiu do controle, tá? Então somente abrindo aqui um parênteses para dizer que o modus operandi do sistema mundano é esse: eles inventam uma história mentirosa, e aí eles dizem que aconteceu lá em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito grande, que fica difícil a verificação, a constatação, ou aconteceu lá em Nova York, que também é grande, né? Uma das capitais aí, né? Uma das cidades grandes do mundo aí, onde você não pode constatar, não tem como. Ou então eles dizem que aconteceu num lugar bem longe, como na Sibéria, por exemplo, né? Como é o caso daquele poço que perfuraram e atingiu lá o inferno, que começaram a ouvir vozes vindo lá do abismo. Aonde aconteceu aquilo? Foi na Sibéria, onde é impossível a constatação, tá? Só que, infelizmente, o sistema religioso, ele adota esse mesmo modo operante. Se você ouvir esses testemunhos que tem por aí, a maioria deles é testemunho desse jeito aí. Ah, aconteceu, mas aconteceu aonde, com quem, você nunca vai saber, tá? Então, o caso do bebê diabo foi assim também. Inventaram uma história que havia nascido o bebê diabo, e aí os jornais começou a vender mais jornal, e aquilo atraiu a atenção do povo, e o povo correu para o hospital para ver o bebê diabo. Tá? Eles ficaram cerca de 70 dias, mais ou menos, sustentando a mentira da história do bebê diabo. Só que já ali as pessoas correram para o hospital para ver o bebê diabo, eles tiveram que inventar uma outra mentira, que o bebê diabo tinha fugido do hospital. Aí eles continuaram sustentando a mentira por cerca de 70 dias. Olha, o bebê diabo foi visto ali, o bebê diabo foi visto lá, e assim por diante, até que não deu para segurar mais, né? Aí acabou-se a mentira do bebê diabo. Até aí tudo bem, né? Porque o mundo jaz na mentira mesmo. Agora, aquilo que é igreja, aquilo que chama-se igreja, ter adotado essa mesma mentira, aí é complicado, né? Existe um hino aí sobre o bebê diabo, dizendo que um casal que desviou-se do evangelho. Perceba que essa história de desviar do evangelho, botar medo na pessoa, é muito antiga essa daí. Então dizia, olha, se você sair da igreja, coisas ruins vai acontecer com você. Só que existe uma diferença entre sair da igreja e sair do sistema religioso. São duas coisas diferentes. Sair da igreja é você sair e parar de seguir a verdade, parar de seguir o Messias. É possível você fazer parte do sistema religioso, porém não está dentro da igreja. Você está dentro do sistema religioso e não está inserido no corpo do Messias, tá? Porque o corpo místico de Jesus, ele é espiritual. Quem é que está na igreja? Quem está no corpo de Cristo, quem tem o nome escrito no livro da vida. Essas pessoas fazem parte da igreja. Agora, a pessoa ter uma carteirinha de membro, fazer parte do sistema, isso não é garantia de nada, tá? Agora perceba que a primeira manipulação. Um casal que desviou-se do evangelho, tá? A primeira mentira. Se a história do bebê diabo ela é toda mentirosa, então todos os elementos que compõem a história é mentirosa. Agora, outra coisa a admiração que a gente tem, a gente fica admirado, a gente fica perplexo. Como é que o Espírito Santo não revelou que essa história era mentirosa? Até gravaram um disco e o disco circulou por aí sobre o bebê diabo. Eu vou dar a resposta para isso. O Espírito Santo não revelou porque o Espírito Santo não tem compromisso com o sistema religioso. O Espírito Santo não está no sistema religioso.
O Espírito Santo ele está com aquela pessoa que tem compromisso com ele. Aquela pessoa que anda na verdade. Sistema religioso vive na verdade? Não. Deus está no sistema religioso? Não também, senhores e senhoras. Aí você vai me dizer, mas Deus ele está em todo lugar porque ele é onipresente? Claro que sim, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Inclusive lá no sistema religioso ele está. Quando nós dizemos que Deus não está no sistema religioso, nós estamos dizendo que Deus não está lá no sentido de ter compromisso com aquelas coisas, tá? É bem diferente para você entender, para você compreender, para não haver ignorância aí, né? Alguém dizer, ele diz que Deus não está no sistema religioso, mas Deus está em todo lugar. Claro que Deus está em todo lugar. A presença dele está em todo lugar, mas ele não está lá no sentido de ter compromisso com aquelas coisas lá, tá? Então eles inventaram a mentira que o bebê diabo tinha fugido tal, e o sistema religioso abraçou essa história e colocou mais um pouco de pimenta em cima, né? Um casal que desviou do evangelho, né? Era sempre esse medo que eles colocavam nas pessoas. Outra coisa, um casal muito pobrezinho. O hino fala, né? Um casal muito pobrezinho, uma criança nasceu com dentes, chifres e rabo, de bebê diabo não me recebeu. Perceba que parece que o diabo só pega gente pobre, né? Você nunca vai ver um rico possuído por demônios aí, rolando pelo chão, endemoniado nessas igrejas por aí, tá? É sempre o pobre que você vai ver lá. E você também não vê nem o rico aceitando Jesus ou aceito Jesus. Você não vai ver. Sabe por que você não vai ver? Porque o rico ele faz amizade com o líder religioso, com o pastor, com o bispo, seja quem for, e já entra pela porta dos fundos. Você não vai ver um rico também nessa hierarquia falsa. Essa hierarquia que eles inventaram, né, que é auxiliar, depois o diácono, depois o presbítero. Quando um rico decide ir para a igreja evangélica, ele já entra pelas portas dos fundos, aceitar Jesus, ele pula essa etapa. E se ele quiser ser pastor, ele pula essa etapa também de auxiliar, depois diácono, depois presbítero, tá? O rico já entra lá, sem aceitar Jesus, já entra pela porta dos fundos, faz amizade com o pastor, daqui a pouco ele está lá sendo pastor também. E você que entrou lá de boa fé, você que entrou lá com boa fé, eu quero ser pastor, você está lá como auxiliar, como diácono, saiba que você não chega a lugar nenhum. Porque essa hierarquia falsa é feita para te manter aprisionado ali, tá? Então esse negócio de aceitar Jesus aí no sistema religioso é para pobre, endemoniado é para pobre também, tá? Infelizmente.